Hey galera, aqui é o Jason em mais um vídeo analisando sinopses de mangás, quadrinhos, light novels, livros enviados por vocês pra gente comentar aqui um pouco, dar algumas dicas, etc. Lembrando que as dicas que eu dou aqui são dicas mais abrangentes, então mesmo não sendo a sua sinopse que eu tô lendo, as dicas da história que eu estiver lendo podem valer muito bem para você. A gente tem uma tonelada de e-mails de sinopse, né? Eu estou postando agora o vídeo toda segunda-feira às 5h30 da tarde para vocês aí analisando as sinopses, sempre lendo várias sinopses para a gente poder ler de todo mundo. Só que eu preciso contar com o apoio de vocês porque cada vez esses vídeos estão pegando menos visualizações e eu sei que não é culpa de vocês, não é culpa minha, é culpa do YouTube. O YouTube ele não tem recomendado o vídeo. Tá rolando todo um lance na plataforma, tá bem complicado por causa de algumas decisões que o próprio YouTube está tomando. Então vídeos mais longos estão cada vez tendendo a ser menos compartilhados, menos sugeridos. Então, só avisando para você que gosta aqui do canal, que gosta aqui dos vídeos, toda segunda-feira às 5h30 tem vídeo de sinopse aqui no canal. E quarta e sábado às 5h30 da tarde também tem vídeo no canal. Então sempre segunda, quarta e sábado às 5h30 tem vídeo novo, beleza? Eu preciso contar com esse apoio de vocês, porque se chegar a um ponto onde os vídeos quase começam a não ter view, meio que perde o sentido de eu estar fazendo, porque dá um baita trabalho aqui, eu deixo de fazer outras coisas, meus quadrinhos, meus projetos, trabalhos de clientes para poder gravar, então fica complicado quando o YouTube não recomenda e aí o vídeo acaba tendo muito pouca visualização, mas eu conto com o apoio de vocês aí, porque nem sempre ele manda notificação, nem sempre ele aparece nos recomendados, então é só entrar no canal aqui direto, pode ter certeza que vai ter vídeo que eu estou me esforçando o máximo possível para sempre trazer nesses dias e nesses horários. Mas vamos começar aqui, que eu já enrolei demais. Dan finalmente consegue uma namorada, mas Yuka, a garota que aceita seu pedido de namoro, diz que existe uma condição. Seu pai, o campeão de xadrez da província, exige que o garoto derrote ele em uma partida de xadrez. Após isso, o garoto começa a treinar todos os dias para vencê-lo e ser capaz de ficar ao lado de Yuka. Cara, achei bem interessante, o autor disse que o mangá já está pronto e que você pode ler. Então eu vou tentar deixar o link aqui na descrição, se eu lembrar, ou nos comentários. Se eu esquecer, me lembrem aí nos comentários, que aí eu ponho. Mas eu vou tentar deixar o link para quem quiser ler a história dele. Eu mesmo não vou poder ir lá ler agora, né? A gente tem que analisar sinopses, enfim. Mas vamos analisar então dentro desse escopo, dentro da sinopse, né? Um dia eu pretendo fazer um quadro lendo e analisando mangás dos inscritos, mas deixa primeiro eu lançar meu curso de como fazer mangá, porque aí eu tenho que ensinar você a fazer um mangá primeiro para depois eu poder analisar o seu mangá, não tá certo? Mas vamos lá. Cara, eu gostei muito da premissa, porque é uma premissa em tese boba, entre aspas, né? Um objetivo pequeno, mas é um objetivo muito grande na vida de um adolescente ou algo do tipo. Então, pô, ter uma namorada é um sonho muito grande para um adolescente ali, entre, sei lá, 12, 15, 16, 17 anos. E aí realmente você consegue girar toda uma história ao redor disso. E o leitor um pouco mais velho, algo assim, vai achar até meio engraçado, tipo, ele tá fazendo tudo isso só por causa de uma namorada, só por causa de uma garota. Mas faz muito sentido, fica muito legal. E é interessante porque não tem a ver com ação, tem a ver com o lance do xadrez. Então é uma história que vai exigir muito mais do autor pensar em certas estratégias e coisas do tipo no próprio xadrez. Eu imagino que o autor já goste de xadrez, né, provavelmente, porque você precisa estudar bastante para poder mostrar por que o cara lá é tão forte e para depois poder mostrar a partida, né, final, onde ele supostamente derrotaria o pai da garota, ou não, né, poderia ser até um final meio surpreendente, né, porque você vai acompanhar toda essa jornada dele para derrotar o pai da garota e aí ele não derrota e tal, alguma coisa acontece. Poderia ser interessante, mas também poderia ser decepcionante. Quando a gente vai tomar essas decisões pro final da história, é sempre complicado, sempre fica numa linha tênue ali entre isso aqui pode ficar muito legal, mas pode às vezes ser decepcionante você acompanhar toda uma história para no final ela não dar certo. Mas eu acho que o ponto central aqui é estudar muito bem o xadrez para você mostrar como que ele vai aprender, como que ele vai aprender as técnicas e principalmente narrar a luta, né? A luta, o jogo final, que seria você realmente ver o que ele está fazendo, o que o outro está fazendo e você meio que não conseguir prever certas jogadas.
entra um pouco naquele lance do quadrinho de detetive e tal. Quando o quadrinho ele é mais voltado para uma intelectualidade dos personagens, os personagens são mais inteligentes, são movimentações mais inteligentes, é importante que a história fique um passo à frente do leitor, porque senão o leitor ele acaba achando a história meio burra. Então vamos supor que o personagem faz uma jogada e aí o outro personagem não consegue prever a jogada dele, mas o leitor consegue. Então, pro leitor vai parecer, mas espera aí, esse cara não era o mestre do xadrez? Por que ele não previu uma jogada que eu previ com tanta facilidade? Então esse eu acho que é o ponto principal. E é claro, eu acho que está muito bem vívido nessa história o lance do sentimento do personagem. Então ele tem um objetivo claro, um objetivo forte, e é bem interessante porque é algo que ele tem que correr atrás para poder realizar o objetivo, mas é algo que não tem supostamente nada a ver com o objetivo dele diretamente, né? Ele quer conquistar uma garota e ele tem que aprender a jogar xadrez. Fica bem legal essa dualidade. Gostei muito. Simples, rápida, direta e bem criativa. O nome dessa história aqui é Doragon e a sinopse tá gigantesca, galera. Vamos lembrar de mandar as sinopses melhores. Você viu lá a que eu acabei de ler, né? A gente conseguiu destrinchar e falar mais sobre ela mesmo sendo uma sinopse curta. Eu vou ler aqui só um pedaço dessa, porque tá muito grande, cara. Tá muito grande mesmo. Doragon é uma ilha em que se passa a história, ok? O ano é na transição da Idade Média para Idade Steampunk. Nessa ilha existem várias guildas de magos, uma delas é a guilda Ryu. Ryu é composta por membros da família Falk, Samantha a líder, Arizo a mais nova. É que ele vai apresentando todos os personagens, ok. Cada um dominava um estilo Shenshi, o chakra, mais conhecido. Sendo Samantha a única, conseguiu lançar todos os estilos, mas não os dominava completamente. A guilda Ryu sempre foi da família Falk, mas um incidente ocorreu... Agora começa a história. Mas um incidente ocorreu com um dragão chamado Encouraçado, que vitimou sua mãe. Assim, seus filhos treinaram Samantha até atingir um nível que pudesse liderar. No primeiro dia de guilda... Até atingir um nível que pudesse liderar. Liderar o que? A guilda? No primeiro dia de guilda, a inoficializada apareceu uma menina desconhecida pedindo por ajuda que, ao verificar sua casa, constataram que seus pais foram assassinados. O pai de todo mundo é assassinado. E depois de irem atrás dos responsáveis, tornaram Tsuki Akarui como a nova membro da guild, ok? Na capital real, eles tentavam impor a revolução do steampunk com armas, veículos e máquinas, sendo assim magia seria dispensado, pois era daqueles que vinham o serviço e o sustento das guildas. Assim, algumas guildas seriam contra e algumas a favor, e o a favor pois podia usar parte para seu sustento também, além de aumentar sua mana. Muitas aventuras irão encontrar pelo caminho até, enfim, vingar sua mãe. Ok. Eu consegui entender o negócio central da história. O autor dessa história, ele realmente foi extrapolando, foi colocando todos os personagens, todas as ideias que ele tinha, um monte de coisa assim. Mas vamos lá. Vamos definir. A gente pode ter uma diferença aqui, talvez, entre protagonista e personagem principal. Então, por exemplo, a garota que os pais foram assassinados e que chegou lá na guild e tal, ela seria o que talvez a gente poderia chamar de personagem principal. É a personagem que não conhece todo esse universo e que a gente vai ver esse universo através dos olhos dela. Já talvez a outra menina lá, cadê o nome? Samantha, ok. E como que é o nome da outra garota? Tsuki Akarui, ok. Então a Samantha seria talvez a protagonista, já que ela seria a personagem que iria acompanhar junto ali com a Tsuki a história e ser mais responsável pela parte de ação e tudo mais, por parte dos confrontos e coisas do tipo. Ok, bem parecido com Fairy Tail até nesse sentido, né? A gente tem a Lucy como personagem principal e o Natsu como protagonista, né? Então o Natsu ele resolve os problemas, ele move a história, enquanto a Lucy são os nossos olhos na história. A gente acompanha ela e as coisas que ela está vendo e conhece o mundo através dela. Certo? Pelo que eu entendi aqui, o grande lance dessa história é a posição que as guilds vão ficar em relação a essa mudança que está vindo no mundo, essa mudança de era, né? Eu acho que esse é a grande trama da história, porque tá uma história muito gigante novamente para um objetivo de vingança dos pais. Eu já li, eu acho que umas 10 sinopses aqui onde o objetivo é vingança pela morte dos pais. E isso é um tema comum, ok, não é porque o tema já foi muito trabalhado várias vezes que você precisa fugir dele, mas é sempre interessante quando você vai fazer isso, você colocar isso interligado diretamente no objetivo, na trama central da história, no pano de fundo, algo que você consiga
não deixar aquilo solto na história, digamos assim. Então você tem toda uma linha de história e aqui você tem, mas eu quero vingar a morte dos meus pais. Mas espera aí, você tá fazendo um monte de coisa aqui, você tem um monte de trama aqui, você tem um monte de política aqui, você tem um monte de coisa, de histórias, de ideias aqui, mas o objetivo do personagem não tem nada a ver com o que ele tá fazendo. Então é isso que eu digo sobre essa questão, principalmente quando é a vingança. Vingança é algo muito forte, né? Se alguém mata seu pai, você provavelmente larga seu emprego, você larga tudo para ir se vingar, se você realmente está atrás de vingança ou algo do tipo. Então, é muito complicado a gente envolver histórias onde o objetivo é assim tão forte, tão ardente, e o personagem vai passar por diversas aventuras e coisas do tipo. Vai parecer que o objetivo dele é menor e que ele nem liga tanto para vingança assim, ou algo do tipo. A não ser quando, por exemplo, o personagem é uma criança. Vamos pensar no Sasuke, por exemplo. O Sasuke, ele cresceu na vila e tal, ele fez as coisas dele, queria se vingar, mas ele fez as coisas dele enquanto ele era criança. Assim que ele viu uma porta para ele ir atrás da vingança dele com mais facilidade, ele largou toda a vida dele e foi correr atrás da vingança. Então, meio que não era que ele estava vivendo aventuras e tinha aquele objetivo. É que ele era uma criança, ele não tinha o que fazer, ele não tinha opção, ele não viu... enfim, a criança precisa ser cuidada, precisa ser criada, precisa aprender, precisa fazer as coisas. E por mais que ele tivesse aquele objetivo claro de vingança, ele era uma criança. Acho que ficou claro isso, né? Então, dentro da história aqui, eu acho que ou você pode trocar um pouco o objetivo, ou se mantiver o objetivo, talvez não ser um objetivo de vingança, mas de descobrir o que aconteceu, talvez. Então, ir investigando e tal, e fazendo isso, ou achar uma nova casa, sentir perdido e tal. Cada personagem pode ter um objetivo que não necessariamente precisa ser ir do ponto A até o ponto B. Ele pode ser simplesmente achar uma família, objetivos internos, mais internos do personagem. Então, o personagem que ele é sozinho, ele quer ter uma família ali. No caso, por exemplo, é uma guild, tem várias pessoas, vários personagens, etc. Então, a personagem, ela quer sentir parte de algum lugar. E aí já dá para você desenvolver toda uma trama ao redor disso, sem precisar necessariamente de um objetivo físico dentro do mundo. Aliás, muitas vezes objetivos e tramas mais internas dos personagens acabam chamando muito mais atenção e conquistando muito mais o leitor do que um objetivo externo. Porque você acaba se identificando mais com o personagem. Ok, o nome dessa história aqui é Projeto Z. Eu tava meio que lendo ela aqui em silêncio porque, se eu não me engano, tem uma outra sinopse que eu já li aqui com exatamente o mesmo nome. Então eu tava vendo se não era a mesma sinopse que enviou 2 vezes. Bem, eu não lembro de ser. Não parece ser pela ideia, então vamos ler aqui. E se for, eu peço desculpa para vocês, porque daí eu realmente não lembrei. No Japão, em 2051, estavam sendo feitas armas humanas como prevenção a uma terceira guerra mundial. Eles pegavam bebês de orfanatos e faziam vários experimentos com radiação e até mesmo coisas extraterrestres encontradas na Terra. Só que nenhum bebê sobrevivia, até que um dia um casal de funcionários de baixo cargo foram levar os corpos dos bebês para um depósito. E um desses bebês começou a chorar. Eles pensaram na vida infernal que aquele bebê teria e decidiram fugir sorrateiramente com ele e adotar ele. E assim foi. Eles vieram morar no Brasil e decidiram criar ele como uma criança normal, né? Até que seus poderes começaram a se manifestar junto com os sentimentos de adolescente. E o governo japonês entrou em um acordo com o brasileiro que deveria exterminar esse garoto, pois não estava em posse deles. Tá, enfim. E com o aprimoramento do poder poderia causar extinção humana. Ok. O governo japonês falou pro governo brasileiro: acaba com o garoto, porque se esse garoto despertar os poderes, ele acaba com a Terra. Mandaram uma bomba atômica para a cidade onde ele morava. Caramba! E matou todos menos ele. Vendo todos mortos, despertou seus poderes e parecia um animal sem consciência por um mês e foi achado desmaiado no meio da selva por um senhor que vive nas montanhas, que o deu abrigo. A história continua com ele tendo uma vida colegial e tentando entender seus poderes, entende? Cara, eu acho que essa história... eu não sei se ela precisa da bomba atômica, porque me parece que vai contar mais ou menos a mesma história. Vamos pensar assim, qual que é o objetivo das 2 histórias? Vamos dividir a história em 2 partes. A primeira parte seria, cientistas pegaram esse bebê do Japão, trouxeram para o Brasil. No Brasil, ele tentou crescer como uma criança normal. Ok, eles tentaram criar ele como uma criança normal e ele era caçado pelo governo brasileiro. Ok, essa seria a primeira parte da história. Segunda parte da história. Ele é achado no meio dos destroços, um senhor cuida dele e ele vai tentar viver uma vida normal. Entendeu que as 2 histórias têm exatamente o mesmo sentido, o mesmo objetivo? É o garoto que está tentando viver com os poderes dele, despertando os poderes dele, só que
de uma maneira normal. Eu acho que dá para dividir essa história ou em 2 partes, 2 temporadas, algo assim, para você contar isso, porque se você quiser, por exemplo, fazer um one shot, eu sempre aconselho fazer um one shot, eu acho que não precisa tanto dessa segunda parte. Inclusive, o lance de ele se descontrolar, de matarem os pais dele, ele perder o controle sobre os poderes e acabar destruindo tudo, é um ótimo final até, porque seria uma primeira temporada, um primeiro volume fechado, né? Vamos supor que você conte essa história meio que como um one shot, mas em um volume fechado aqui, igual eu fiz com o Makai. Então você pode até dividir em capítulos e coisa do tipo, mas você fecha um volume e aqui fecha a história. E aí depois, futuramente, você conta essa outra história do pós-bomba em outro volume fechado, fecha 2 volumes, fechou a história, show, fica muito, muito da hora. Porque eu acho que as 2 partes têm o mesmo objetivo, que é ele tentando viver como uma criança, uma pessoa normal, no meio de um mundo onde ele tem esses poderes, ele tem que controlar esses poderes dele, etc. Para mim, as 2 tramas são bem parecidas, sendo que a primeira seria mais focada no governo tentando ir atrás dele, então ele tendo que fugir, enfim, ele passando por esses problemas, seriam os problemas da trama, até culminar na bomba e tal, que seria realmente um evento final de clímax muito bom para um primeiro volume. E depois o objetivo talvez seria muito mais numa questão mais psicológica do que ele fez, do que ele causou, do que causaram a ele e tal. E talvez, ao invés de você focar a segunda parte em ele viver como uma pessoa normal e entender os seus poderes, você deixa isso para a primeira parte e na segunda você pode pular muito mais para uma ação e ele indo atrás de vingança diretamente. Por exemplo, então agora, no primeiro ele era o caçado e no segundo ele é o caçador. Ele é quem vai ativamente atrás do governo de quem fez isso com ele, quem matou a família dele e tal. Agora, um ponto importante aqui, só para fechar, é sobre os funcionários que vão salvar ele. A gente tem que pensar que esses funcionários eles trabalhavam na empresa e se eles jogavam corpos de bebês fora, eles não eram umas pessoas com muito sentimento, vamos convir assim, né? Você vê um negócio com experimentos de armas humanas com bebês e descartar os bebês que morreram como lixo, não parece o mesmo tipo de atitude que alguém que salvaria o bebê, que teria uma consciência de, nossa, esse bebê vai ter uma vida horrível e tal, iria pensar. Então talvez você possa mudar um pouco algum lance desses personagens para que eles não fiquem parecendo tão discrepantes a personalidade deles. Então, talvez eles já estarem meio que vendo que aquilo ali é errado, algo do tipo, era algo que eles queriam muito no começo, mas conforme foi dando errado, eles já estavam se desgastando, já estavam pensando em sair, fugir, em sair da empresa, em pedir demissão, algo do tipo. Eita, bati no microfone. Em pedir demissão, algo do tipo. E aí, a partir daí, eles realmente tomam essa decisão e fogem com o bebê. Então, eu acho que a personalidade desses 2 cientistas tem que ser bem trabalhada e fica até legal, principalmente nessa primeira temporada, o moleque descobrir que eles faziam esses experimentos e algo do tipo, e aí tem até aquela tretinha interna entre ele e os pais. Então, é quem cuidou deles, inclusive é uma ótima hora para colocar a bomba. Então vamos pensar aqui numa ordem de fatos. Ele descobre que os pais dele faziam parte do experimento e mataram vários bebês tentando fazer lá a arma humana. Ele fica puto com os pais, desperta os poderes dele, a partir dele despertar os poderes dele, o governo localiza ele, joga a bomba atômica e os pais dele morrem nesse processo. Então ele meio que tem culpa direta pela morte dos pais dele. Fica muito legal, fica bem chocante, bem impactante e muito sentimental. E é isso que toda boa história precisa. Essas foram as sinopses de hoje. Lembrando que se você quiser enviar a sua, o e-mail está aqui na descrição, é só enviar com o assunto sinopse para análise. E por favor, galera, eu volto aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa algum comentário, deixa seu like aqui, porque a gente precisa disso para o YouTube continuar recomendando esse vídeo, nem para novas pessoas, mas para os próprios inscritos do canal. A gente tem muito inscrito que não assiste os vídeos. Se a gente continuar assim, o canal vai decaindo cada vez mais ao ponto de talvez não valer mais nem a pena eu fazer esses vídeos, e eu não quero que isso aconteça. Eu vou tentar continuar firme, mas eu tenho uma parte que depende de mim e outra parte que não depende, e eu preciso da ajuda de vocês nessa outra parte, porque o YouTube não está ajudando nem um pouco, infelizmente. Mas eu conto com vocês, a gente tem uma comunidade bem maneira aqui, e eu quero muito continuar com ela, mesmo o YouTube atrapalhando. Então, muito obrigado por ter assistido. Até o próximo. Quarta-feira tem vídeo novo, 5h30 da tarde.